Olha, eu vou fazer um comentário rápido sobre esses vídeos acima que eu postei, porque é necessário. A CEPLAN ela está fazendo um plano de desenvolvimento integrado que nós temos até 2035. A Bahia vai ser o horizonte de planejamento vai ser expandido até 2050. Para quem está pensando em matriz de infraestruturas, de plano logístico, é, para todo o território da Bahia, o horizonte necessariamente ele tem que ser expandido, porque às vezes você começa um projeto de uma ferrovia, como a FIOL, há 20 anos atrás, e os percalços vão só acontecendo, tudo é muito difícil com infraestrutura. A gente mal dá conta de viver da boca, da mão para a boca, entendeu? É o dia a dia da vida. Imagina quando você tem que fazer um projeto que vai levar 20 anos, como a FIOL está levando a primeira fase das três. Ou seja, até se tornar uma ferrovia bioceânica, só se for em parceria com os chineses, porque no nosso ritmo é difícil. Mas não é disso do que eu estou querendo falar. Eu estou querendo dar uma resposta à provocação do professor Gabriel, que o Gabriel é sempre um professor muito meticuloso e provocador, instigante, e ele já chegou dizendo: olha, a última coisa que se fez na Bahia foi o professor Oswaldo Guerra, em 2021, foi o último pensamento sistematizado macroeconômico sobre a dinâmica econômica da Bahia. Tá bom, o professor Guerra, realmente ele fez um estudo que é uma referência fundamental, falando que o crescimento recente, vamos dizer, da segunda metade do século passado para cá, ele se deu através de grandes saltos estruturantes, pseudamente estruturantes, do CIA, da refinaria de Rilan, a criação da Petrobras, na perspectiva de criar uma petroquímica, depois, de fato, esse aí, 1953, 50 e 53, quebra um marasmo de 50 anos, que estagnado ali o recôncavo, a Baía de Todos os Santos. Esses investimentos dinamizam regionalmente, mas depois eles perdem fôlego, e aí vem um outro polo petroquímico de Camaçari, aí também dinamiza, cria um monte de emprego ali para os filhos engenheiros da Graça, da Vitória e da cria um bairro, Taigara, aparece que está dinamizando a situação, mas depois perde o impulso, a dinâmica se vai e nós voltamos agora. Recentemente, eu creio que está havendo sim uma mudança, porque eu sempre, lá no planejamento, é um lugar maravilhoso para se trabalhar, porque tem muita gente pensando a Bahia com capacidade, com altruísmo, com bom preparo e informação. Mas sempre tem que estar sendo alertado que lá fora é o que está acontecendo a vida aqui dentro, enquanto a gente está planejando, fazendo essas peças de planejamento. Então, o professor falou: olha, a Bahia, o professor Guerra descrevia três Bahias, do Oeste, a dinâmica do agrobusiness do Oeste, o semiárido, 74% do território da Bahia está no semiárido. Aí temos mineração, alguma mineração, e temos agora as energias renováveis, um certo boom, poderia, uma mudança realmente estruturante. E temos o litoral, que continua crescendo. Tá? Eu achei um pouco apressado. Aí eu retribuí a provocação. Falei: olha, nós vamos ter agora as concessões da BR-324, da 116, são 20 bilhões, 20,4, tá?
a serem concessionados agora e executados em múltiplas fases simultâneas, que vai ter uma importância enorme nos próximos anos agora. Nós vamos ter a ponte, agora está aparentemente desimpedida com o reequilíbrio do contrato, assinado o contrato, as atividades já estão acontecendo e eu sou um dos que acreditam que isso terá um enorme impacto sobre todo, não só aqueles 25 municípios do Recôncavo Sul, do Baixo Sul, mas também para a Costa do Descobrimento, para o extremo sul. E digo mais que, se conectado o sistema viário do Oeste com a 242, vai ter impactos sobre o escoamento da safra de grãos do Oeste, que vai atingir os portos através da 242, como faz hoje. Né? E temos uma série de outros investimentos já contratados. O VLT são 5 bilhões. Então, faça a conta aí. O metrô também está se expandindo aí agora inicialmente para o Campo Grande, mas já pensando na Graça e na Barra. Então, veja, tem o trem de Feira de Santana que vai se integrar a essa malha de mobilidade urbana. Foi um investimento estruturante também, 37 quilômetros de metrô, agora vem mais 30 e poucos de VLT de grande capacidade, integrado, ampliado. Nós vamos ser seguramente a terceira ou segunda malha de mobilidade urbana do estaduais do Brasil. Tá? E a ferrovia é um projeto lindo de que nós estamos trabalhando com muito ânimo, do trem de passageiro e carga entre Salvador e Feira de Santana. Também já está a autorização concedida para o projeto pela União e os investidores privados estão muito animados, porque a viabilidade do projeto, basta ver o fluxo de tráfego, o engarrafamento na 324 e cargas e passageiros é enorme e visivelmente, evidentemente viável, existe economicidade. Tá vendo? Bom, então, eu falei, então vamos ter, porque o professor Gabriel, ele fez uma contribuição, a meu ver, muito importante, que é trazer de volta a consciência, o alerta de que da importância que é os 4 bilhões que são injetados através das políticas de prestação de Bolsa Família e benefícios de prestação continuada, que entra ali na base da pirâmide social, 4 bilhões de dinheiro novo na economia da Bahia, do território da Bahia, nos mais remotos municípios, de baixo para cima, o cara da aposentadoria rural, o cara que recebe o benefício de prestação continuada, a Bolsa Família, ele vai no armazém, paga a sua conta, o dono do armazém paga a calça da mulher dele que comprou na caderneta da boutique, entendeu? Porque essa é a vida das cidades, 417 cidades dos municípios da Bahia. O PIB está todo concentrado em 20 e delas, entendeu? 70 está na região metropolitana, mas lá nesses recônditos remotos locais da Bahia chega esse dinheiro novo que fala alto e vai aquecendo virtuosamente a cadeia de produção, de baixo para cima, subindo pela pirâmide social. Isso faz. É importante nunca esquecer a relevância desse investimento, porque senão a gente não entende por que estamos crescendo já há 2 anos acima de 3%, contra todas as profecias da Faria Lima, do Focus, dos grandes departamentos econômicos dos bancos, do FMI, etc., que tem errado grosseiramente nos últimos 2 anos, entendeu? E prevendo crescimentos de 1,5%, como, aliás, a maioria dos países estão crescendo, mas aqui no Brasil nós crescemos 3%, acima de 3%.
tá? 3,2 no ano passado, e novamente esse ano está sendo previsto 2, já começaram a revisar para 2,2 e vai chegar lá no final acima de 3. Por quê? Porque tem essa força vital da população precisando trabalhar e tendo minimamente garantida por essas transferências as condições de pelo menos botar um feijão, botar um arroz por lado e ir para a luta. Entendeu? E isso tem esse efeito virtuoso. Mas mais do que isso, aparentemente, nós vamos ter o que seria fundamental para sustentar o crescimento de forma estável, acima, a uma taxa acima desse crescimento potencial, inicial da tendência, é investimentos em formação bruta de capital, em infraestrutura. E nós temos essas estradas, são 20 bilhões, a ponte é 12, 10, vamos botar 10 para facilitar a conta, o VLT 5 é 35, tá? Bilhões de investimentos contratados em execução, os projetos, tá? E vão ser em 2026, 2027, já estando executando mais intensamente esse projeto. Então, claro, era essa mesma a intenção do professor Gabriel, provocar o pessoal dele. Todos nós gostamos muito dele, dessa preparo, dessa inteligência, né? Alguém que se obstinado, com firmeza ideológica, mas que estudou muito, que se preparou muito a vida toda para contribuir nessa direção. Mas o que ele fez foi uma simplificação. Quer dizer, o nosso planejamento, aliás, ele apontou isso, o trabalho da Superintendência de Planejamento Estratégico, esse plano de desenvolvimento integrado, é uma boa demonstração disso. Eles fazem uma aproximação muito mais detalhada. O nosso litoral não é uno, não. Nosso litoral são vários, múltiplos, todos eles com sua dinâmica particular. Então, há sim espaço, pelo menos para discutir, uma expectativa de começarmos a ter capacidade de governar, orientar os esforços públicos de uma forma estrategicamente organizada. Um mapa estratégico para referência, para orientar a administração. Sei que você vai dizer, porra, peraí, hoje é feriado. Ah, tá bom. Mas é só para dar um toque, para não esquecer de dar uma resposta, né? A provocação.